Bom, pessoal, conforme eu anunciei para vocês lá no Story, eu recebi terça-feira passada um paciente que há 15 semanas atrás, por volta do dia 19 de março, ele tinha realizado a última sessão da reabilitação cardíaca. É um paciente cardiorrespiratório crônico, um paciente com insuficiência cardíaca, fibrose pulmonar. Então, assim, é um paciente super complexo. E que lá no dia 19 de março, quando toda essa história da pandemia estourou e todo mundo nadava contra a correnteza, sem tantas informações, ele foi orientado pelo médico assistente para que ficasse em casa, por ser um paciente do grupo de risco. Aliás, medida essa que se estendeu a todos os nossos pacientes aqui da Pulmocor. Nós fechamos a clínica, ficamos em torno de 2 a 3 semanas com a clínica fechada, até que um decreto do governo do estado autorizou a reabertura da clínica. E no momento da reabertura eu liguei para a família, falando para a família do paciente de todas as condutas, que a gente estava tomando para evitar o risco ao paciente, que nós estávamos atendendo o paciente por horário, higienizando toda a clínica, todo paramentado, enfim, todas as condutas que você já sabe. A família entrou em contato com o médico assistente e o médico solicitou que o paciente não retornasse à fisioterapia, que ele continuasse isolado, que ele continuasse em casa. Conversando com a família, eu me posicionei contrário a isso. Eu me posicionei que o paciente deveria sim retomar a fisioterapia, porque eu entendo sim o risco da infecção pelo Covid, mas nós sabemos que um paciente de 90 anos de idade, com uma série de comorbidades, ele sempre esteve exposto ao risco. Qualquer tipo de infecção que esse paciente adquirisse o levaria para uma hospitalização e provavelmente o desfecho seria muito ruim. Bom, eu avaliando essas duas condições, naquela época eu me posicionei que o risco-benefício de realizar a fisioterapia era, no meu entendimento, muito mais favorável a fazer do que não fazer, porque eu entendia que, havendo uma série de coisas, como perdas de força, disfuncionalidade global desse paciente, ele estaria muito mais sujeito a risco, diminuição do sistema de capacidade imunológica, enfim, tudo isso que a gente já sabe. Mas tudo isso ainda estava no campo da suposição, tudo isso ainda estava no campo do tá, tudo bem, nós vamos esperar o que o médico vai falar. Ok, respeitei a posição, a clínica continuou, a gente está atendendo um paciente por horário, a agenda, graças a Deus, cheia, enfim. No dia 30 agora de junho, o paciente retornou e eu comecei uma série de testes com ele. Então, 15 semanas após a suspensão da fisioterapia, a gente está vendo aqui ao lado o exame de força que eu realizei hoje com o paciente. Tá? A gente nota, se você notar aqui com cuidado, você vai ver que tem uma diminuição já crônica de força na flexão de cotovelo, porque esse paciente ele tem uma limitação ortopédica, reumatológica, ele tem dores, então a gente nunca consegue fazer um teste muito fidedigno de flexão de cotovelo. Mesmo assim eu faço dentro das limitações dele. Mas se você observar em todos os outros aspectos, houve redução significativa de força. Fazendo uma média das reduções, ele perdeu 11% de força de membro superior e 18% de força de membro inferior em 15 semanas de fica em casa. Otávio, quer dizer que você está falando que a gente não tem que ficar em casa? Tem que ficar em casa para aquilo que é desnecessário sair. Você fazer um tratamento de saúde, você que é um doente crônico, no meu entendimento, o risco de você ficar em casa supera o benefício. A atividade física em um local arejado como esse nosso, um paciente por horário, os profissionais e o paciente com a paramentação adequada, a higienização da clínica adequada, não impõe a este paciente um risco que supere o benefício. Então, no meu entendimento, e aqui é a minha opinião como profissional, se você é um idoso, se você é uma idosa, se tem os seus pacientes que estão dentro de casa, trancafiados dentro de casa e por isso não estão na reabilitação, muito me preocupa o que vem pela frente. Muito me preocupa o que esses pacientes vão passar num futuro muito próximo por causa dessa imobilidade. Desde quando eu me formei fisioterapeuta, o repouso nunca foi melhor do que o movimento. Então eu gostaria imensamente de dividir esse achado, essa quantificação com vocês de força. Você perder 18% de força de membro inferior incorre em maior risco de queda, incorre em maior demanda, em maior sobrecarga cardiorrespiratória para qualquer atividade minimamente exigente, e esse paciente, sem sombra de dúvida, fica
na medida em que ele vai perdendo força muscular, ele vai ficando cada vez mais próximo do óbito. Então, no meu entendimento, é sim a hora de ficar em casa para aquilo que não é necessário sair, mas nós precisamos sim colocar a fisioterapia no seu ponto de fundamental importância, porque nós estamos na vigência de uma pandemia, mas nós temos que pensar muito bem, se ao passar essa pandemia, nós não vamos estar colocando o nosso paciente em outra pandemia, risco de morte por doenças cardíacas, com certeza vai suptar, esse paciente vai estar completamente disfuncional, completamente dependente, e aí nós entendemos que há uma diminuição da capacidade imunológica, diminuição da capacidade funcional, e aí o risco vai ser absurdo. Então pensa, reflita, você profissional, se posicione, eu estou aqui me posicionando, é hora, aliás, está passando da hora dos pacientes crônicos retomarem os atendimentos fisioterapêuticos dentro de uma condição de organização estrutural do serviço que proporcione uma maior segurança biológica para ele.